Eu sou Monara Marques, atualmente coordeno o projeto Copa do Mundo da Sagres 730, sou jornalista por formação, com especialização em marketing, construí grande parte da minha carreira no jornalismo esportivo na televisão, tive alguns projetos paralelos também, como na internet, e no rádio eu estou tendo a minha segunda experiência, na verdade. Eu fazia na própria 730 alguns programetes sobre futebol internacional e depois de alguns anos isso evoluiu para o que é hoje, né, um projeto global que tem a Copa do Mundo no centro de tudo. Acho que tudo começou dentro de casa, né? Meu pai está completando 50 anos de carreira. Acho que para mim é um orgulho hoje estar trabalhando ao lado dele. E a gente cresceu ouvindo futebol, falando de futebol e nunca passou pela minha cabeça fazer outra coisa. Embora eu tenha até tentado, iniciei um curso de Relações Internacionais, mas é sempre um imã que vai me puxando assim, para o jornalismo esportivo, por mais que muitas vezes eu tento sair dele, mas ele não sai de mim. Então, desde muito pequena, acompanhava meu pai nos estádios, na própria rádio, chegava todo feriado, todo fim de semana, o lugar de passear era a rádio, era a televisão, onde ele também trabalhava. E, querendo ou não, fui inserida nesse meio e as coisas foram acontecendo também profissionalmente. Então, me formei em jornalismo e as oportunidades vieram no jornalismo esportivo. E assim foi se construindo uma carreira que eu encaro como uma extensão de casa. De atuação, 10 anos. Comecei em 2007 na televisão Brasil Central. Da TBC eu fui para a PUC TV, onde eu fiz a minha estreia como comentarista esportiva. Então, lá eu comecei como apresentadora. Foi também a minha primeira oportunidade de um programa nacional, então a gente apresentava através da Rede Aparecida um programa para o Brasil inteiro. E logo depois eles adaptaram a minha função, porque assim, é disruptivo ter uma mulher no comentário. Grande parte das mulheres tem mais espaço no jornalismo esportivo, na apresentação e na reportagem. E no comentário ele requer um pouquinho mais de aptidão, principalmente em relação à tática, à técnica, e eu sempre fui muito focada nisso. E as coisas aconteceram através de um convite informal da própria PUC, e logo depois a TV Anhanguera me fez o convite para poder fazer parte do time do Globo Esporte, né? A TV Anhanguera é afiliada da Globo aqui em Goiânia. E comecei lá como produtora e fui subindo a escadinha da carreira, né? Produtora, depois repórter, depois apresentadora do quadro de esporte do Bom Dia Goiás, e depois pintou o convite para ser comentarista dos jogos, que para mim foi a grande oportunidade da minha carreira, porque ali eu tive a oportunidade de vestir um casaco de uma Sport TV, né? Tá na telinha de um PFC, participar de programas em loco, né, de mesas de debate, as principais mesas de debate do Brasil, em São Paulo, como Tá na Área, enfim, a gente fazia muitas participações em conjunto com o Sport TV e o PFC, e foi também o momento em que eu me despontei não só nacionalmente, mas principalmente por essa representatividade, né? As pessoas virem uma mulher numa função que não é tão comum assim. Então, para mim foi muito especial. Acho que a partir dali as coisas, assim, muitas portas se abriram. Foi difícil, mas ao mesmo tempo, assim, os projetos mais difíceis são também os mais gratificantes e os mais grandiosos, né? Então, sem dúvida alguma existe a resistência,
né? Existe o machismo, as pessoas olham para você, você não entende de futebol, você não saca de futebol, tá falando besteira, mas tudo depende da forma como você encara essas críticas. Então eu comecei a olhar para o lado e ver que meus colegas homens também eram criticados, né? Eu percebia que meu pai, com 50 anos de carreira, também era criticado. Pô, se com 50 anos de carreira as pessoas ainda duvidam da aptidão, da habilidade, da sabedoria dele, imagina eu que estou começando uma carreira e que ainda tem essa barreira da mulher. Então eu procurei não atrelar isso a machismo, não atrelar isso a nada pessoal, e eu acho que isso foi muito importante para que as coisas acontecessem de maneira mais natural. Eu encarei de maneira tranquila e como uma transição, como um trampolim para outras situações que hoje me trazem imensa satisfação profissional. Então eu encaro como um degrau a mais na minha vida, porque assim como foi lá atrás, você começando de produtora, repórter, apresentadora, comentarista, hoje você está numa função de coordenação, principalmente de um evento do porte de uma Copa do Mundo, é sem dúvida alguma gratificante, uma responsabilidade imensa e mais uma oportunidade de mostrar a nossa carreira, de mostrar o nosso talento, de mostrar a que viemos. Não tem dúvida que isso acontecia. Então, eu fico imaginando assim, quando as pessoas zapeavam, trocavam o canal e de repente num canal de futebol tinha uma mulher com o terno da Sport TV, um microfoninho, um fone de ouvido e falando do time dele. Sem dúvida alguma, as pessoas passavam e de repente voltavam. Não, o que é isso? Então, de cara, eu tenho certeza absoluta que chamava a atenção. Isso para o canal era maravilhoso, né? Porque foi também uma forma deles mostrarem a disrupção. Quando eles têm peito de colocar alguém lá que talvez seja taxado de não conhecer ou de não entender muito de futebol, como acontece com a maioria das mulheres, porque você está numa mesa de bar e se você começa a demonstrar um pouco mais de conhecimento, todo mundo, nossa, uma mulher que saca de futebol. Então imagina isso numa televisão, ainda mais de um porte de uma Sport TV. Então acontecia constantemente, mas ao mesmo tempo eu procurava ver mais o lado positivo das coisas, né? Que era nossa, essa menina entende de futebol, entendeu? É claro que eu não queria ser aquela pessoa, essa menina entende de futebol. Não, essa pessoa entende de futebol. Então, eu sempre procurei desvincular essa questão do gênero e pegar o lado positivo disso, que foi a oportunidade que me foi dada, assim como várias outras. E hoje eu acredito que quando as pessoas veem a nossa equipe hoje, estamos num programa Caminho da Copa e 2 mulheres ao lado de 2 homens, ou às vezes 2 mulheres com apenas um homem na bancada. Isso para mim é gratificante, porque eu sei que de alguma forma, a Natália, que é uma colega de trabalho, de alguma forma eu fui lá atrás uma inspiração. Porque ela sem dúvida viu que uma mulher poderia conquistar esse espaço que até então parecia fechado pra gente. E isso é muito gratificante, você olhar para trás e saber que você inspirou outras pessoas, outras meninas, e que também você mostrou para essas emissoras, para esses veículos, que é uma boa aposta. Hoje, não por acaso, você observa todos os canais, tem pelo menos uma mulher de grande representatividade para o canal e para o programa. Nunca fiz nada pensando nisso, pensando em ser uma referência para ninguém. Eu acho que isso é uma consequência. Então, quando você faz bem o seu trabalho, independentemente de gênero, as pessoas te olham com admiração e você acaba sendo uma inspiração para elas. É claro que dentro do futebol, o fato de você ser mulher chama a atenção, porque é um caminho muito mais difícil. Isso não dá para negar, não dá para fechar os olhos e dizer que é a mesma coisa para os homens. Então a gente enfrenta o machismo no dia a dia, mas eu procuro não atrelar especificamente a área, porque eu acredito que o machismo exista em todos os lugares.
Então, no dia a dia, muitas mulheres enfrentam isso em casa, muitas mulheres enfrentam isso no trabalho. E então eu procurei nunca atrelar isso à minha profissão. Mas o fato de eu ter conseguido, e poucas conseguiram, pelo menos nessa função de comentarista de jogo, não deixa de ser um grande orgulho, não deixa de ser uma satisfação muito grande você ouvir de outras mulheres que, olha, eu me inspirei em você, você de alguma forma me incentivou a continuar, a não desistir. E isso é muito gratificante, isso não tem preço. Repórter de campo. Já passamos de tudo. Chuva, sol, gente te elogiando, fio-fio, gente te xingando. Relacionamento com jogador, algumas de constrangimento, né? De repente você tá passando por uma área ali do estádio que tem um vestiário com a porta aberta e aí você já fecha os olhos. Acho que isso é natural. Mas assim, eu gosto muito. Ser repórter de campo é se atentar aos detalhes. E futebol pra mim é detalhe, rádio é detalhe. E foram importantes todas as oportunidades, mesmo as experiências ruins, né? Eu brinco assim entre amigos que você é mulher, aí de repente você tá passando lá no campo, aí o cara manda um fio-fio. Se você olha, você tá dando moral. Se você não olha, você já é, né, a pior pessoa do universo. Então, isso rolava sempre, mas na maior parte das vezes eu não ligava muito pra isso não, ficava muito focada ali no que tava rolando no jogo mesmo. Sempre fui meio nerd, meio Caxias. Eu preparava uma panca de estatística pra fazer o RT e Tumbiara. E eu acho que assim as coisas aconteceram. Se você der a mesma importância para um jogo de menor expressão, assim como você dá para um jogo, para uma final, para um jogo de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e agora uma Copa do Mundo, acho que assim as coisas acontecem. Rússia significa uma virada na minha vida. Simples assim. Eu passei por um momento conturbado pessoal e profissionalmente no último ano e as coisas aconteceram de maneira que eu não estava mais esperando. Há 4 anos eu deixei a TV Anhanguera, né? E é sempre uma decisão muito difícil porque você carrega um emblema de uma Globo, né? De uma Sport TV, que são emissoras que todo jornalista sonha em representar. E eu larguei o projeto justamente por uma Copa do Mundo. Eu me lembro de 2013, Copa das Confederações. Eu, já pensando em 2014, Copa no Brasil, meu sentimento era: essa é minha última oportunidade, eu preciso cobrir uma Copa, ela vai ser aqui no Brasil, não sei quando mais eu terei uma oportunidade dessa. E chegou 2013, que era o esquenta disso, eu me vi longe dos estádios e fazendo matéria em bar, perguntando para torcedor o que estava achando de jogo, etc. E eu falei, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero estar na Copa do Mundo. Eu resolvi realmente jogar tudo pro alto e falar, eu vou cobrir, mesmo que num projeto independente, que foi o Fute Como Le Gusta, um projeto que eu tenho na internet sobre futebol internacional e que começou com Copa do Mundo. E eu cobri a Copa a minha maneira, né? Com todas as dificuldades, peguei o marido, uma sacola, uma câmera e vamos filmar, vamos retratar o lado da torcida, as cidades e tudo mais. Porque eu sempre acreditei que movimento gera movimento. Então, quando eu fiz isso lá atrás, tirando tudo do meu bolso, largando uma carreira, largando uma emissora do porte de uma Globo, eu falei, isso vai ter algum retorno lá na frente. E 4 anos depois, eu acredito que a Rússia seja consequência desse passo que parecia loucura, mas que hoje faz todo sentido. Então, tá sendo muito especial. Primeiro por essa ocasião de 2014 e
Porque ano passado foram muitas perdas pessoais. Perdi minha mãe, perdi o emprego e de repente me vi no fundo do poço. E aí quando você tem uma oportunidade dessa, me parece que as coisas voltam a ter sentido, né? Você olha para trás, vai botando em prática todos os ensinamentos que você teve, né? Você vai ficando mais cascudo com as pancadas que a vida te dá. E aí as coisas acontecem naturalmente, você fala, olha, a volta por cima, ela existe. E a Rússia, para mim, está representando isso, uma volta por cima. Ah, mais do que isso, mais do que ressurreição, vai ser vida. Vai ser vida novamente. Eu tenho hoje a alegria de acordar, de vir trabalhar, de olhar para trás, ver tudo que aconteceu. Saber que valeu a pena todo o esforço, todas as decisões que foram tomadas até aqui. E eu não esperava. Então isso também foi gratificante, porque por mais que a gente tenha trabalhado lá atrás para isso, eu já estava num período que eu estava desistindo do jornalismo esportivo. Já estava desistindo do jornalismo esportivo, tanto que eu já tinha ido para a área de marketing, já tinha trabalhado mais com publicidade, propaganda, e achei que as coisas estavam realmente, assim, o ciclo estava se encerrando. E aquele mesmo imã que eu falei lá atrás, que está sempre me puxando de volta para o jornalismo esportivo, ele veio mais uma vez e dessa vez veio assim, repleto de sentido. Então, eu acredito que nada acontece por acaso. Quando eu vim para cá, era para uma outra situação e as coisas aconteceram, foram se desenhando dessa forma, porque eu acredito que era um propósito mesmo. Eu não dá para acreditar que hoje eu vou estar fazendo uma Copa do Mundo na Rússia e ainda trabalhando do lado do meu pai. 40 anos depois da primeira Copa dele, eu vou fazer a minha primeira Copa. Então, isso vai dando cada vez mais sentido a tudo. Então, para mim, é mais do que especial. Essa questão do meu pai, né, as pessoas às vezes atrelarem que o espaço que eu conquistei talvez tenha vindo da influência dele, deixou ele inclusive muito chateado por uma decisão que eu tomei lá atrás. Então meu pai é Evandro Gomes e assim, na escola eu sempre fui conhecida como Monara Gomes e do nada eu resolvi trocar o meu sobrenome justamente para as pessoas não me atrelarem demais profissionalmente ao meu pai. Então eu adotei o Marques como um nome artístico, digamos assim, e ele ficou super chateado, porque ele queria que eu levasse o nome dele. E foi uma decisão justamente por isso. Hoje em dia tem muita gente que nem sabe que a gente é pai e filha, gente aqui da rádio, anos depois, porque no começo a gente trabalhou junto também. Na primeira televisão onde eu trabalhei, foi com ele a primeira oportunidade que eu tive. Então no começo todo mundo obviamente sabia, mas aí depois as coisas foram acontecendo cada um, né, seguindo o seu caminho. Hoje a gente se reencontra, mas eu sempre procurei não atrelar, tinha aquela coisa meio rebelde de filha. Hoje é claro que eu tenho muito orgulho de tudo o que a gente construiu junto, mas no começo eu achava realmente que era importante a gente não atrelar isso. Era importante para mim que as pessoas não pensassem que eu tinha conseguido aquele espaço só por causa dele, por influência dele. E foi uma batalha até lá. Até lá a gente tem que... o que a gente ouvia, ela tá lá só por causa do pai dela. Isso aí a gente escutava direto, escuta ainda hoje, mas com o tempo mesmo que a gente vai provando o contrário. Quando a gente sai daqui, que a gente fala o nome dele também, ele é muito respeitado e eu acho que ele tem exercido um papel muito importante nesse novo posicionamento da Sagres 730, que é justamente passar todos os ensinamentos para a galera nova, para a nova geração. A gente tem mesclado um time de pessoas mais experientes, mais cascudas, como ele, e junto a pessoas mais novas que trazem um tipo de conteúdo mais inovador. Então, não precisei de nenhuma influência para trazer o papai para cá, não. Eu gostaria que ela estivesse vendo tudo isso.
Porque quando você me perguntou da força, de onde vem para enfrentar o machismo, para enfrentar essas coisas, você está aí porque o seu pai te colocou, enfim, todas as dificuldades que eu acho que são inerentes a todas as profissões, querendo ou não, mãe é o esteio, né? Mãe é quando acontece alguma coisa aqui, para quem que você vai ligar? A minha mãe, ela participou da parte mais difícil da minha carreira, das partes mais complicadas, e eu queria estar compartilhando com ela tudo que está acontecendo. Acho que ela estaria muito orgulhosa. É muito ruim não poder dividir isso com ela. Minha mãe nunca gostou muito de futebol, na verdade. Então ela assim, nunca quis muito que eu mexesse com isso. Mas eu acho que dessa vez ela cederia, sabe? Eu acho que dessa vez ela olharia pra mim e falava, nossa, valeu tudo aquilo que você me falava, e eu, de repente, ela tentava me mostrar que seria um caminho mais difícil. E como mãe, obviamente, ela não queria que eu enfrentasse tantas dificuldades para obter sucesso, né? Então eu tenho certeza que tudo que ela falava era para me ajudar a sofrer menos. E eu sempre fui rebelde, né? Sempre fui... não, eu gosto disso, eu vou mexer com isso e tudo mais. E agora que é o ápice de tudo, nossa, eu tô muito feliz com esse projeto, tô muito... igual eu falei, eu acho que pra mim representa vida mesmo, sabe? E não poder dividir isso com ela é muito duro, muito mesmo, muito dolorido, muito... parece não é completo, sabe? Mas eu tenho certeza que ela tá orgulhosa assim como meu pai também está. A gente junto nessa, acho que a gente vai se dar uma força aí pra poder curtir, independentemente desse baque que a vida trouxe pra gente. Ela sempre foi muito forte, sempre foi muito forte. Se existe qualquer força aqui, eu não tenho dúvida alguma que tenha vindo dela, porque ela também foi uma mulher muito batalhadora, que também inovou na área dela, com moda, com arte, com detalhe. Hoje eu sou muito chata nos detalhes de tudo. Vocês que estão aí por trás da câmera sabem o tanto que eu sou detalhista, que eu sou... E eu tenho certeza que veio dela isso, de esse critério todo, de querer fazer o melhor. E por mais que seja sofrido, porque... sair do jeitinho que a gente imagina é um caminho, né? Mas no final a gente sabe que vale a pena, que a gente deu o nosso melhor. Se saiu melhor, a gente nunca sabe, porque isso não depende totalmente de você. Você não tem controle de absolutamente tudo. Mas dar o seu melhor, essa lição veio dela e eu tenho tentado cumprir à risca. Vou morrer. Dia 15 de julho eu vou morrer, eu não consigo, assim, eu sonho com esse momento todos os dias. O apito final é, assim, todos os dias, religiosamente, eu sonho com esse dia. Porque ele vai representar, assim, todo o esforço que a gente teve até aqui. Você organizar uma Copa do Mundo com 5 meses é muito difícil. E no dia 15 de julho eu vou me sentir campeã também, junto com a seleção que estiver em campo, e eu espero que seja o Brasil.